Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor Paulo Moraes. Doutor e mestre em Geografia pela USP, bacharel e licenciado pela PUC São Paulo, referência em Ciências do Ambiente. Diretor de um dos maiores sistemas de ensino do país, o Sistema Anglo de Ensino. Escritor, pesquisador, professor. Aqui ele divide histórias vividas em 38 anos de magistério e fala dos bastidores e do dia a dia da educação. Aumente o volume que nossa aula vai começar. E aí, professor Moraes, tudo bem? Tudo bem, Marcos. E aí, como vão as coisas? Tudo ótimo. Retomando aqui o assunto que abrimos no último episódio, que é como o meio ambiente abordado está presente no dia a dia da educação. Marcos, meio ambiente e educação são dois elementos que se uniram e que são fundamentais na transformação da sociedade. A escola é o palco para o início das discussões de conscientização da questão ambiental. E você vai trabalhar justamente com as crianças em cima disso. E nessa hora o professor é protagonista. E aí, como que é a atuação dele? Como ele vem se saindo desde lá de trás, quando o tema ainda engatinhava nas salas de aula? Olha, os professores, no início, foi a criatividade pura. O assunto veio, o cara não tinha uma formação nisso e ele foi obrigado a desenvolver projetos. A transformação da discussão ambiental nas escolas, claro que tem a política da escola. A escola fala, vamos discutir a questão ambiental. Mas quem levou isso para frente, e eu falo na raça no início, foram os professores. E principalmente as professoras e os professores do Fundamental 1 e do Infantil. Porque quando você entra no médio, Marcos, as pessoas discutem de uma maneira mais científica. É mais aprofundado. Quando você parte para as crianças, você parte de uma maneira mais ativa. Quando eu digo ativa, as crianças vão ser um elemento ativo. Elas não só recebem informações. E aí, as crianças começaram a desenvolver trabalhos. Eu me lembro, dando aula em colégio, de ver as professoras levarem as crianças a ensinar a escovar os dentes. Claro que a família aí é fundamental nisso, mas tinha essa parte na escola. E junto, ensinando, agora vamos todo mundo fechar a torneira. Aí as crianças fechavam. Mas aí a professora fazia esse processo. Os projetos, vamos melhorar a quantidade de verde na escola, quantidade de verde na casa das pessoas. Você, de uma maneira lúdica, muitas vezes ia construindo todo o processo para falar da planta, da importância dela, para falar como a falta dela pode criar sérios problemas. A questão da água, muitas vezes batido. E você, quando estava em sala de aula, Moraes, também liderou projetos assim? Como os alunos se saíram? De que forma eles abraçavam essas ideias? Eu uma vez tive a brilhante ideia, Marcos, de mandar os alunos pegarem uma amostra de água num rio poluído. Mas eu tinha imaginado alguma coisa mais simples. Teve um menino meio maluco que eu tinha lá de aluno maravilhoso, hoje super bem sucedido na vida, que foi pegar água no rio Tietê. Não dentro da cidade. Esse menino tinha o avô que morava no interior aqui, mas muito perto de São Paulo, onde o rio estava morto. Até dei bronca na época. Falei, não dá pra fazer isso que você fez, né? Ele falou, não, eu me preparei, coloquei luva. Ele conseguiu chegar lá na beira do rio e trouxe 1 litro de água. Ela ficou na sala de aula. E os meninos viram aquela transformação. Processo de decantação. Um dia ficou uma borra embaixo e a água limpa em cima, aparentemente. E aí uma menina teve a ideia de abrir aquilo lá que estava fechado com uma tampa. Não dava para ficar na sala pelo cheiro que saiu. Isso foi um processo super interessante, arriscado, né? E aí você vê a criatividade dos professores nesse momento, com as crianças principalmente, na introdução das questões ambientais, os projetos que eu vi nas escolas, e até hoje acontecendo, é de se tirar o chapéu para elas e falar parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? Outros projetos te impressionaram na época? Hoje, falar desses projetos é corriqueiro, né? Mas eu me lembro de você levar uma criança na nascente do rio. Parece uma coisa simples, né? Você pega uma nascente, aqui nasce o rio. Ah, legal. Mas assim, você consegue imaginar, de novo, vou usar São Paulo como exemplo. Você pega o rio Tietê, que a criança vê como um depósito de esgoto. E de repente você levava num lugar que hoje é um parque, tá? Eles transformaram a área num parque, da nascente do Tietê. E a criança ficava assim,
espantada. E aí a pergunta, ele tá limpo aqui? Tá. Então você vê que nós apodrecemos o rio. Fomos nós os responsáveis por isso, nós usamos como esgoto. E aí você via a cara deles. Era impressionante. Você vê que isso é uma coisa muito simples, mas que tem um efeito na criança, né? Eu tenho certeza. Você quer mudar o planeta, quer melhorar essas condições, é você dar consciência a essas crianças sobre esse tema. Ou seja, os professores arregaçaram as mangas e foram protagonistas nesse processo. Você transforma o mundo com histórias, e esses professores foram fundamentais no processo da construção de um discurso ambiental. E aprenderam na prática. Hoje você tem cursos só da área ambiental, você tem capacitação dos professores para que esse profissional cada vez mais esteja capacitado a trabalhar com isso. Mas no começo, é o cara com o facão diante da floresta querendo entrar na mata, sabe? Vai andando lá para a picada, é o desbravador que a gente tem nessa seara aí do conhecimento. Nesse momento pós-pandemia, você acha que questões ambientais, até de saúde, vão ganhar mais força nas salas de aula, nas escolas, na educação? Elas vão ganhar força, porque a gente sabe que as alterações no planeta podem provocar pandemias. Não que esta, em especial, que nós estamos vivendo, tenha sido provocado por alterações ambientais. A gente não pode afirmar isso ainda. Mas, assim, a gente sabe que degradações ambientais aceleram processos. Então, isso é uma coisa que as escolas, no pós-pandemia, isso fatalmente vai vir à tona. Um assunto que vai puxar a questão ambiental, de novo, da preservação, do cuidado que a gente tem que ter. Nós temos problemas terríveis. Por exemplo, o que se fazer com as garrafas PETs? O consumo das PETs é enorme. Ninguém sabe, tanto que algumas empresas tentaram a volta da garrafa de vidro. Só que voltar ao vidro tem a questão de ter que lavar as garrafas. Aí você pode falar, mas lava com água ou com detergente biodegradável. A gente não tinha detergente biodegradável no passado. As latinhas, grande solução. Antigamente o acúmulo de latas era enorme. Hoje as latas são recicláveis. Quanto você gasta para produzir uma lata de alumínio? E aí você vê que é um absurdo você usar por segundos, minutos daquela lata e jogar fora. Tem que ser um objeto que você vai reutilizar. As PETs, eu já vi até transformar em fio para a produção de malha, de blusas. Ainda está muito experimental isso. Mas a gente tem lugares aí do mundo que a quantidade de PETs é um gigantesco problema. Dá para reciclar, dá para se fazer um monte de coisa, mas ainda é caro. Esse é o grande problema da reciclagem. Você precisa fazer em larga escala para poder virar uma coisa economicamente viável. E aí trazer esses temas para o dia a dia da educação é importante para debater, para buscar ideias, soluções que podem até inspirar o poder público e a sociedade na conscientização, né? Vou usar a cidade de São Paulo de exemplo. Você tinha uma quantidade de pessoas que faziam reformas em casa. Geram uma quantidade de resíduos enorme, de demolição, de construção e tal. Durante décadas, como é que as pessoas davam fim a isso? As pessoas jogavam na rua. A prefeitura deu uma resposta criando os ecopontos, que é uma revolução isso. Eu passo às vezes por algumas ruas aqui de São Paulo de pouco trânsito de carro. Você vê do lado na calçada um monte de saquinho com tijolo, com cimento, madeira, que as pessoas colocam lá. É só levar no ecoponto. O cara prefere ainda deixar na rua. Passa por um grau de conscientização. Nós temos que ainda evoluir muito em termos de conscientização das pessoas para que você não crie problemas. Senão você cria uma cidade insuportável. A gente já não vê tanto cena de gente atirando do lixo pela janela do carro, mas ainda tem. Por mais que tenha melhorado, como a gente disse, com as educações ambientais nas escolas e tal, as pessoas têm que ter noção de que é a casa delas, né, uma cidade, e que isso tem que ser cuidado. E cuidar do planeta é debater nas mais diferentes esferas, em vários níveis. Eu posso discutir questão ambiental dentro da minha casa, no meu bairro, na minha rua, posso discutir na minha cidade, no meu país, eu posso discutir em escala planetária. A natureza está em permanente evolução. A natureza de hoje não será a de amanhã. Isto com ou sem a presença do homem. O que nós fazemos, seres humanos? Nós aceleramos algumas mudanças. Eu vejo também as pessoas falarem algumas barbaridades, grandes terremotos provocados pelo homem. Isso não existe. Nós não temos o poder de interferência nessa escala. Nós temos que ter consciência do que nós temos o poder de interferência. Esse tsunami foi produzido pela degradação. Não, o tsunami é provocado por terremoto no mar. Não tem nada a ver com o homem, com ou sem a presença do ser humano, aquele tsunami ia acontecer. Agora,
Agora, poluição e alteração da atmosfera, aí nós temos o poder. Devastação de biomas em larga escala, nós temos o poder total e rapidamente. E aí você afeta o ciclo climático. E essas bobagens só reforçam como é fundamental a gente colocar o meio ambiente no centro dos estudos das escolas, dos debates em sala de aula e ampliando ainda mais, Moraes. É por isso também que a gente estuda outros planetas, por exemplo? Porque a grande preocupação com o que aconteceu em Marte? Porque tudo leva a crer que Marte tem um oceano. Aquelas formas que você vê em Marte, você vê nitidamente que são formas que têm sua origem submersa, debaixo de água. Alguma coisa aconteceu em Marte que deu um desequilíbrio e transformou o planeta num planeta seco. Ou seja, estamos suscetíveis a isso também. Pode acontecer na Terra. Pode. Nós já tivemos vários momentos na evolução da paisagem, da natureza, onde você teve períodos de grande aumento de temperatura e de evaporação muito grande de água. Agora, o que eu vejo? Gente usando isso e falando assim, esse pessoal que discute questão ambiental é louco. Não é. Claro que tem alguns pirados aí no meio da história. Mas você, do outro lado, precisa ter uma noção. Os oceanos vão subir. Eles vão subir um dia, por outros motivos. Mas eles vão um dia subir ou um dia eles vão regredir. Isso faz parte. Agora, nós temos o poder de acelerar isso. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. O homem não pode ser o elemento acelerador das transformações ambientais. Claro que nós vamos, na nossa escala, exercer transformações. O cupim constrói um cupizeiro, que é enorme, na proporção do cupim. Aquilo é uma alteração ambiental que ele fez ali, naquele ponto. Faz parte da evolução da natureza. O que nós não podemos é arrebentar o planeta, a casa que nós moramos. E é o que a gente vê acontecer. Estudar e aprender a utilizar o planeta de forma consciente e inteligente, em resumo. Você tem que produzir alimento para 7 bilhões de pessoas. Você tem 7 bilhões de pessoas produzindo esgoto. Você tem 7 bilhões de pessoas no planeta consumindo água. Você não pode negar isso. Alguns acham que tem que controlar a população. Tem outros que acham que não. Nós temos que trabalhar de uma maneira muito consciente. Por isso que a questão ambiental exige muitas discussões. Muito bem. Papo bom, mas a gente precisa encerrar o episódio. E vamos voltar mais vezes nesse tema que é fundamental, né, Moraes? Meio ambiente é um assunto eterno. Nós vamos discutir isso, voltado à educação, entrar em projetos. Eu quero, num futuro próximo, trazer pessoas, Marcos, que desenvolvem projetos para nos apresentar aqui nas nossas discussões, para mostrar como ela vem na prática realizando esses processos. Combinado. E a gente encerra agradecendo a participação dos ouvintes, as mensagens, uma interação que tem sido muito legal. Marcos, olha, eu queria agradecer você, ouvinte, que está participando, mandando sugestões, né? Nós contamos com você. E o que eu estou feliz, Marcos, que nós estamos sendo ouvidos fora do país. Nos levantamentos que a gente tem feito aí, a gente observa, né? Pessoas fora, devem ser brasileiros que moram fora e que acabam escutando nosso podcast. Então, eu queria agradecer, muito obrigado você por nos escutar e participar, ajudando. Mande sua opinião, os temas que você gostaria que a gente discutisse aqui no nosso podcast. Fechado. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Moraes. Até a próxima. Até a próxima, Marcos.